Olá, irmãs. Eu saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com as irmãs aquilo que eu entendi do texto que lerei do Manancial. Sempre lembrando que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Então, vamos orar? Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, que possamos aprender de Ti, que possamos nos tornar pessoas melhores e que possamos compartilhar essa palavra com outras pessoas. Senhor, que o Senhor possa nos perdoar por tudo que fazemos que não Te agrada. Fica conosco, Pai, com as nossas famílias aqui representadas, nos protegendo e cuidando de nós. É o que te peço, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, hoje o texto do Manancial vai falar sobre mesmo não e ainda assim. Esse é o título, parece bem estranho, mas ele tem a ver com a nossa leitura de hoje, que vai ser em Abacuque, o livro de Abacuque, lá no Velho Testamento, o capítulo 3, os versículos de 17 a 19. E o texto diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Bom, isso é maravilhoso, né? A gente ter certeza que o Senhor nos faz andar em lugares altos. E esse texto aí fala numa época tão ruim quanto essa que nós estamos vivendo agora, que era a época em que o povo, havia rumores de que o povo seria atacado pelo rei da Babilônia e que eles iam ser aprisionados, iam sofrer muitas coisas. E Abacuque já estava sofrendo só de pensar nisso que iria acontecer. Então, como muitas vezes a gente fica também, né? E se eu ficar sem emprego? E se eu ficar doente? E se eu continuar sozinho? Enfim. Então, esse texto ele foi escrito numa época assim, também como a nossa, de muita angústia. Bom, e hoje eu vou começar contando a história de um cavalo. E olha, as irmãs não vão acreditar, mas naquela época em que isso se deu, os cavalos falavam e pensavam. Pois é. Então, existia um cavalo que trabalhava como outros cavalos numa fazenda. A fazenda não era grande, era uma fazenda até razoavelmente pequena. E o fazendeiro, ó, lutava com bastante dificuldade. Ele tinha ali alguns empregados, alguns cavalos, mas não era fácil não manter tudo aquilo e conseguir honrar os compromissos. Um belo dia, este cavalo, que já estava com o seu senhor há alguns anos, ele distraidamente foi passear e não se ateve ao fato de que naquele lugar onde ele estava tinha um velho poço. E o cavalo caiu ali, pum! E ele pensou, caramba, como que eu vou sair daqui? Mesmo não tendo nenhuma condição, ainda assim eu vou acreditar que eu vou me salvar. Há de aparecer uma solução. E o cavalo ficou lá muitas horas, e as horas foram passando. E o cavalo pensou, mesmo não tendo o dia para me iluminar, eu não ficarei aqui com medo nesta noite, porque ainda assim eu creio que amanhã, no dia seguinte, eu serei salvo. Muito bem, e o cavalo passou a noite ali. No dia seguinte, quando começaram os afazeres novamente, que eles foram procurar o cavalo, não o acharam.
e foram procurá-lo pelas terras da fazenda. E qual não foi a surpresa quando o cavalo estava lá dentro do poço, relinchando. E, alucinadamente, queria sair daquele lugar. Já estava com fome, já estava com sede. Estava infeliz de ficar ali. Mas ele acreditava que mesmo não tendo ninguém salvado ele durante a noite, ainda assim ele cria que o socorro viria pela manhã. E foi o que aconteceu. Todos os homens olharam o cavalo ali e o capataz foi lá avisar o dono, o fazendeiro. Olha, o seu cavalo caiu lá no Poço Velho. Como é que nós vamos fazer? E o fazendeiro foi até lá, olhou o cavalo e pensou, bem, vamos pensar em algo para tirá-lo daí. Aí um falou, bom, a gente pode fazer um laço, içar uma corda, a gente tenta acertar o cavalo e tenta puxá-lo. Aí o cavalo pensou, mesmo não sendo uma boa ideia, a hora que a corda chegar aqui eu vou tentar me ajeitar para caber nela, porque ainda assim eu tenho esperança de sair daqui. E eles jogaram a corda, mas não havia meio de acertar um jeito de tirar o cavalo. Aí o dono pensou assim, bom, então vamos contratar um guindastre. Alguém que vem aqui com um guindastre e tente e puxe o cavalo para fora do buraco. Aí ele falou, vou fazer uma cotação financeira para saber quanto é que custa para trazer aqui um guindaste para tirar o cavalo do poço. Mesmo não tendo muita chance, o cavalo pensava, ainda assim eu creio que eu vou sair daqui. Pois bem, e o dono foi, telefonou, os empregados dele também telefonaram para muitos lugares e chegaram à conclusão que o custo era muito alto. Então o dono do cavalo disse para os seus empregados, não há o que fazer. Eu não posso pagar o guindaste para tirar o cavalo de lá. Nós não conseguimos tirá-lo. E para que ele não fique sofrendo dias e dias e dias e dias, passando fome, frio e sede, vamos enterrá-lo vivo. E o cavalo pensando, mesmo não havendo uma solução inteligente, ainda assim eu quero crer, eu vou sair deste buraco. E aí, como não houvesse quem tivesse uma ideia melhor, os empregados daquele fazendeiro começaram a jogar terra no cavalo. E à medida que jogavam a terra, ele fazia. E a terra ia caindo no chão. E à medida que ia jogando a terra, ele se sacudia e a terra ia caindo no chão. E à medida que a terra ia caindo no chão, o que o cavalo fazia? Ele pisoteava a terra. E aí eles começaram a jogar mais terra para acabar com o sofrimento dele mais rápido. E muita terra e o cavalo... E o que foi acontecendo? A terra foi se solidificando, o cavalo foi pisando e foi subindo. Então, mesmo não sendo uma ideia inteligente, ainda assim o cavalo descobriu um jeito de poder sair daquele poço. E quando os homens perceberam que o cavalo sacudia do seu dorso toda a terra, aí que eles começaram a jogar mais terra, falaram, o cavalo está subindo, o cavalo está subindo. E aí foram jogando terra e o cavalo foi pisoteando e tirando aquela terra de cima dele, até que ele conseguiu subir tanto na altura do poço, de forma que ele pôde pular fora de dentro do poço. E aquele cavalo então se salvou e dizem que ele serviu muitos anos ainda naquela fazenda. Então, a lição que aquele cavalo sempre contava para os cavalinhos novos e para os cavalos que chegavam na fazenda era essa, que mesmo não havendo muitas probabilidades, muitas chances ou nenhuma de você conseguir êxito em alguma coisa que você precise fazer, ainda assim, você não deve desistir. Bom, irmãs, então a nossa história de hoje tem esse título, mesmo não, ainda assim.
E quem escreveu o texto foi o pastor Fausto Vasconcelos. E ele escolheu o versículo-chave, o 18, que diz: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, essa expressão que está no título, mesmo não e ainda assim, ela está nos versículos 17 e 18. Porque diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, o cenário traçado naquela época pelo profeta Abacuque, que viveu 600 anos antes do nascimento de Cristo, não era nada bom. Era de uma calamidade total. Tem uma pessoa, um teólogo chamado Dr. Chuck Smith, que ele fala que este período ele se resume em 4 fases. Primeiro, a ausência dos figos indicava que o inverno era longo e rigoroso. Não tinha figo lá na figueira, então certamente eles passariam por dias muito frios. Outra coisa, o esforço para uma safra abundante ia ser inútil, porque se o inverno fosse muito rigoroso, não teria safra de azeitona. Outra coisa é que não ia adiantar plantar, semear, porque o fracasso na colheita ia ser devastador. E, obviamente, os currais, os estábulos, eles apontavam completa falta de leite. Então, sem essas coisas, sem o vinho, sem o azeite, sem o leite e sem alimento, nossa, que situação, né? Essas pessoas iriam passar. Mas no versículo 17, ele aponta o mesmo não, que diz assim, é uma antítese, né? Quer dizer, ele é contra, o mesmo não vai ser contra o não, o ainda assim. Porque no versículo 18 ele diz assim, ainda assim. E esse versículo está se baseando no louvor e na adoração. Porque ele vai ficar contente, ele vai se alegrar em Deus mesmo que nada dê certo. Então, o profeta Abacuque, ele diz que a sua alegria no Senhor demonstra que seus olhos estão acima das circunstâncias. Então, mesmo que tudo possa estar ruim, como hoje, que a gente tem a pandemia, que muitos estão preocupados com a falta de emprego, outros preocupados com a falta de dinheiro, outros preocupados com a saúde, outros com a solidão, depressão, infelicidade de todas as formas, incerteza com o futuro, Abacuque diz que ainda assim a gente tem que se alegrar no Senhor. Porque o Senhor, ele está acima de todas as circunstâncias, ele é a nossa força. Ele faz com que a gente ande em lugares altos. Então, o Senhor está conosco. Então, vale a pena a gente viver essas 2 frases. Mesmo que haja pandemia, ainda assim, eu exultarei no Senhor. Mesmo que haja dias difíceis, dias pelos quais eu não gostaria de passar, ainda assim, eu terei que me alegrar no Senhor, porque eu creio que Ele está conosco em qualquer situação. Porque mesmo não tendo aquilo que nós queremos, o Senhor sabe, ainda assim, daquilo que necessitamos. Que nós possamos estar fiadas, confiantes, com fé nessa palavra, que o Senhor não nos abandona. Mesmo que as coisas pareçam muito difíceis, ainda assim, o Pai estará conosco até a consumação dos séculos. O nosso manancial termina assim. Senhor, capacita-nos na prática diária do mesmo não e ainda assim, a fim de experimentarmos a alegria de uma fé totalmente alicerçada em Ti. Porque como diz aquele nosso louvor antigo, né? Aquele antigo, não há esperança em outro nenhum, não há nenhum como nosso Deus, nenhum. E se você ainda não se decidiu ao lado de Jesus Cristo, faça isso logo, faça isso agora. Ele morreu, ressuscitou e vive está.
está voltando. Eu já ouço os passos dele. Amém? Termino aqui. Deixando um abraço fraternal, um abraço de ursa e, logicamente, com a nossa palavra de ordem, que é saudades.